Fala pessoal, eu sou o Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje quero começar de forma diferente, agradecendo ao público que já está inscrito no canal e as pessoas que passam por aqui, que por sinal tem mais de 50 anos de idade. A larga maioria de pessoas que me acompanha tem seus 50, 55, 60, 65 e eu fico extremamente feliz com isso, porque se pessoas com tamanha experiência estão dando atenção para um jovem falando de política e de empreendedorismo, é porque de fato existe algo a agregar. Então fico muito feliz, quero agradecer cada um de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e compartilha bastante esse conteúdo, porque aqui se tem uma coisa que existe, é inteligência sendo colocada à disposição das pessoas para a gente tomar melhores decisões e ficar atento com o que está acontecendo politicamente no nosso país. Bora para nossa semana 24 de governo, do nosso acompanhamento semanal. E o primeiro tema é a reforma tributária. Já começou a ser discutido no grupo de trabalho lá em Brasília a reforma tributária que visa trazer o IVA, né, o imposto único que eles chamam. E agora já se fala de um IVA dual, um que vai unificar os impostos federais e outro que vai unificar os impostos estaduais e municipais. Num primeiro momento, todo mundo acorda que nós temos que fazer uma reforma tributária no Brasil. É claro, pela cumulatividade, pela burocracia, por todos os problemas que a gente já enfrenta no nosso país, uma reforma tributária é justa e necessária. Porém, da forma como está sendo estruturado, a indústria ganha, se torna mais competitiva, mas o setor de comércio e serviços está bem preocupado, porque em alguma escala, se alguém está pagando menos, provavelmente alguém vai pagar mais. Então, esse é o primeiro problema. Segunda questão que está se falando, né? Ainda que a larga maioria dos estados ganhe, a gente tem que lembrar que ao transformar a incidência do imposto da sua origem para o seu destino, quem vai se beneficiar disso são os grandes centros consumidores, não necessariamente um estado como o meu, o Espírito Santo, que tem uma baixa população e que em geral exporta muito, seja para outros países, seja para outros estados, né? E para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo corre risco de perder cerca de 5 bilhões de arrecadação por ano, o que é bastante para um estado pequeno como o nosso, né? Além disso, o Mato Grosso também vai perder e alguns outros estados também têm esse problema. Então, a não ser que sejam corrigidas essas distorções, a gente vai ver um debate aí muito acalorado. E claro, né, nessa comissão que está fazendo o grupo de trabalho, já se colocaram mais senadores ou deputados ou pessoas políticas, né, do Norte e do Nordeste, que a primeira coisa que fizeram foi tirar a Zona Franca de Manaus desse bate-papo. E a minha pergunta é, como começar uma reforma tributária verdadeira no Brasil quando você já começa permanecendo alguns com seus benefícios, né? Vai ser bem difícil, mas aqui no Brasil as coisas às vezes acontecem meio que a trancos e barrancos, né? E vão empurrando. Então eu tenho muito receio de que se isso passar, a gente vai ver problemas sérios acontecendo na sequência, mesmo tendo um período de transição, né? Como a gente costuma saber, no Brasil até o passado é incerto, então imagino o que pode acontecer daqui para frente. Vamos acompanhar. Segundo tema, lei de discriminação política. Vocês devem ter acompanhado, olha que coisa mais engraçada, eu não vou dizer engraçada, mas interessante. A filha do Eduardo Cunha, que é um parlamentar que foi acusado de corrupção, é justamente quem propôs a lei para não haver discriminação de políticos ou pessoas politicamente ou publicamente expostas. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil essa lista acumula mais de 100 mil pessoas, porque nessa lei que foi votada às pressas pela Câmara dos Deputados, não só aqueles que são políticos ou deixaram de ser, mas as suas famílias, os seus sócios, enfim, todo mundo de alguma forma agora vai ser mais protegido. E o que ninguém deixa claro? Que hoje o sistema bancário, quem está sendo foco dessa legislação, ele inclusive tem todo um aparato para coibir lavagem de dinheiro, né, e qualquer outro tipo de sacanagem, tipo laranjas, né? Então, quando eles observam algum tipo de uma movimentação estranha, eles acabam avisando a Receita Federal ou os órgãos de controle, quando se trata de pessoas politicamente expostas, né?
Mas agora, com essa nova lei, a ideia é que pare com essa discriminação. E aí, algumas entidades já disseram que esse é um tipo de lei quase ficha suja, porque estimula, olha só, a existência de laranjas dos políticos. Pensa bem, será que é só coincidência que foi a filha do Eduardo Cunha que propôs essa legislação? Cara, o Brasil não para de surpreender. Mas vamos ver que ainda tem que passar pelo Senado e pelo pouco que foi dito, não vai ser tão fácil quanto foi na Câmara. Vamos acompanhar, vamos ver o que vem pela frente. Força-tarefa dos ministérios. É isso mesmo. Um ministro do Lula, do nosso presidente Lula, disse que haverá uma força-tarefa no governo dos ministérios. Mas, Rafael, o que é isso? É uma força-tarefa para acelerar as indicações de currículos que estão pendentes. É isso mesmo. Mais 400 pessoas a serem empregadas dentro do governo por indicação dos aliados. Essa é a tão famosa governabilidade, meus amigos. O famoso troca-troca da política, onde dá-se as coisas a outros políticos, dá-se poder, dá-se espaço, coloca os companheiros para dentro e no final das contas aprovam-se as coisas que se deseja da forma como se quer. A minha pergunta é a seguinte: cadê a força-tarefa para escutar o brasileiro e fazer aquilo que realmente importa para o nosso país? Pois é, meus amigos, isso ainda não aconteceu. Vamos para o próximo tema. Contas públicas pioram em 4 meses. Olha só a coincidência, né? A máquina vem inchando, o déficit do Brasil aumentou nesses 4 meses das contas públicas. Assim que o governo Lula entrou, eu já tinha feito alguns vídeos no ano passado avisando que isso haveria de acontecer, o inchaço da máquina pública. E não só isso, para vocês terem uma ideia, hoje está em 73% do PIB a dívida das contas públicas, ok? Já se estima que ao final de 2023 vai chegar em 88%. É isso mesmo. Nos próximos 6 meses vão incrementar em 15% esse déficit. E até o final de 2025 é capaz de chegar a quase, olha só isso, pessoal, 100% do PIB. Vocês têm noção do que é isso? Em simplesmente 4 anos vai se aumentar em 25%, na verdade vai se aumentar em 30%, de 70 e poucos para 100% a dívida PIB. Pelas contas públicas, pessoal, isso é um absurdo. E aí, quando as pessoas querem falar de baixar a taxa de juros, falar da inflação, eu digo sempre, olha, vocês estão esquecendo de analisar o controle do gasto público. Que vejam, se for incrementado com o novo arcabouço fiscal, lembre que o arcabouço fiscal não é um teto de gastos, é um piso de gastos, porque ele diz que a cada ano, dependendo de quanto for o PIB, vai poder se aumentar um pouco os gastos públicos. Então, pessoal, olha que coisa mais doida, né? No Brasil, querem sempre aumentar os gastos e querem que fique mais barato à medida que você fica mais caro. Pessoal, não existe isso. Se fosse uma composição de custo para vender um produto, quanto mais gasto você tem para produzir, significa que mais caro vai ser o seu produto. Qual é o produto que o governo te entrega, pessoal? Os serviços públicos a todas as pessoas. E como é que ele te cobra isso? Através de impostos. Esse é o preço que você, cidadão, paga. Então, se está mais caro para fazer, meus amigos, o que vai acontecer? Vai ficar mais caro para manter, você vai pagar mais impostos. Então, assim, inclusive, quando eu mencionei a reforma tributária no início desse vídeo, já fica aí citado que pode ser que mesmo com o IVA, o Brasil tenha um dos maiores impostos do mundo, ou o maior IVA do mundo. Se liga só nisso. Pessoal, nós temos que compartilhar esse vídeo, hein? Pelo amor de Deus, já se inscreve no canal, vou repetir aqui, e compartilha com a galera aí, porque se a gente não tiver muita gente falando disso, vai de mal a pior. Próximo tema, busca e apreensão no Senado. Vocês devem ter acompanhado que o senador Marcos Duval, na data do seu aniversário, foi surpreendido com uma busca e apreensão da Polícia Federal, decidida, né, orientada por uma manifestação de um dos juízes, ministros da Suprema Corte do nosso país, né? Coincidência ou não, essa busca foi simultânea em casas em Vitória, casa em Brasília e também no gabinete dentro do Senado, o que chamou muita atenção, né, pois tem ali algumas particularidades no que diz respeito a crimes ou não realizados por políticos, né? E principalmente o gabinete, a casa, são locais que tem que ter, assim, um detalhe muito grande, a lei fala disso, né? O direito menciona isso,
que existe uma certa inviolabilidade, né? Então, assim, eu acho que esse tema ainda vai dar muito pano para manga, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, o que motivou isso, né? A não ser o fato de que o senador Marcos Duval vem sendo há algum tempo jogado na mídia como o verdadeiro midiático que fala aquelas coisas que causa muito na cabeça das pessoas e incomoda muitos outros políticos, e eu tenho certeza também que em certa medida incomodou alguns ministros, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Vocês sabem que no Brasil cada dia é uma nova surpresa, por isso que nós estamos fazendo esse acompanhamento semanal para a gente não perder isso de vista. Próximo tema: Lula defende a Nicarágua. Não Lula especificamente, mas o governo Lula mandou uma série de sugestões para a Organização dos Estados Americanos no que diz respeito ao discurso contra a Nicarágua, né? Ao invés de falar que lá tem um ditador que persegue padres, que persegue pessoas, que estatiza propriedades, eles estão querendo dizer que supostamente existem violações. Ao invés de falar que a democracia deve ser restabelecida, né, o governo Lula acha que a democracia deve ser apoiada. Enfim, todo um discurso muito mais leve, como quem deseja alterar a narrativa que gira em torno da Nicarágua, que na verdade não é só uma narrativa, mas é a verdade de que é um país hoje nas mãos de um ditador, assim como é a Venezuela. Mas o governo Lula, como você percebe, simpatiza tanto a ponto de querer construir uma nova realidade através das palavras e da mídia, né? E o que é mais interessante é perceber que no ano passado, durante as eleições, a gente deve lembrar muito bem, né, manifestação dos tribunais superiores foi que não poderiam ser feitas propagandas político-eleitorais correlacionando o presidente Lula a ditadores desses dois países que eu acabei de citar. No entanto, 6 meses agora de realidade, os dois estão sendo diretamente conectados com o presidente Lula, né? No caso de Nicolás Maduro da Venezuela tendo vindo ao Brasil recebido com o tapete vermelho, e agora no caso de Daniel Ortega, todo um discurso de apoio e de apaziguamento das narrativas. Enfim, a gente só se questiona por que essas coisas aconteceram. Será que realmente os tribunais superiores não tinham conhecimento disso na época, né? Será que faz sentido isso estar acontecendo hoje? São muitos questionamentos, né? A gente realmente fica um pouco chateado com tudo isso, porque não dá para realmente ter clareza do que está acontecendo no Brasil. E volto a dizer, se até o passado é incerto, a gente começa a questionar se o que aconteceu lá no passado e o que acontece agora tem alguma correlação. Vai saber, né? Então, bora pro próximo tema. Pastor na mira da Polícia Federal. Olha só, falando da Nicarágua, interessante que um pastor, num dos determinados podcasts desses aí, falou uma série de frases bastante agressivas, dizendo que ele gostaria de orar a Deus para que caíssem algumas mazelas sobre o presidente Lula e algumas pessoas do seu governo, né? Mas, obviamente, que isso soou como um discurso de ódio, né? E, naturalmente, que o ministro da Justiça do nosso país encaminhou esse conteúdo à Polícia Federal para fazer essa análise, né? A pergunta que fica agora é a seguinte: tem a liberdade da sua manifestação religiosa? Será essa liberdade de manifestação religiosa tendo sido extrapolada, né? Até que ponto isso pode ser um incentivo a cometimento de violência contra essas pessoas? Tudo isso vai ser explorado agora, né, por aqueles que são os opositores, vamos dizer assim, deste pastor. Agora, é muito estranho, pessoal, o que a gente está vivendo no Brasil, porque a gente está chegando num ponto onde pastores estão falando palavras de ódio e, ao mesmo tempo, o Brasil está se relacionando com ditadores que perseguem, né, líderes religiosos. E agora vai começar uma investigação contra esse pastor. Assim, é muita coincidência para mim, eu confesso para vocês. Fico um pouco receoso com o que está vindo pela frente e, por isso mesmo, deixo aqui essa reflexão, né? Aqui aonde nós estamos indo com o nosso país, né? E para fechar, eu deixo aqui uma frase que é a seguinte: e chefe de facção criminosa sendo solto por subjetividade. É isso mesmo. Olha só o que eu vou te explicar. Se você observar, um dos juízes também de tribunais superiores aqui do Brasil soltou um dos líderes de uma facção criminosa, alegando que, vejam bem, a abordagem policial que foi realizada com ele e que encontrou não somente valores que não haviam como se justificar, bem como droga,
Olha só, o cara foi preso na posse de drogas e assumiu que era um dos líderes da facção criminosa. Ele foi solto porque, segundo esse magistrado, né, a abordagem de uma pessoa, por ela ter ficado nervosa durante a aproximação policial, é de muita subjetividade. Pessoal, olha só como é que é isso. A polícia chega, o cara ficou um pouco com medo, vamos dizer assim, e o policial olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa estranha, vou abordar. Ao abordar, encontraram o dinheiro e as drogas e prenderam. E ao fazer isso também descobrem que essa pessoa era líder de uma facção criminosa. O juiz, ao invés de pensar assim, pô, bacana, né, a nossa polícia está percebendo variáveis, tem as variáveis objetivas e as variáveis subjetivas. Detalhe, aquelas que utilizam quando faz uma blitz, que a pessoa aparentava estar embriagada. Já ouviu falar isso? Aparentava, é uma percepção subjetiva. E aí o que eu quero dizer para você é o seguinte, se um criminoso, agora, pode ser solto em virtude de uma abordagem policial com base em fatores subjetivos, quem mais no Brasil vai ser preso se não for efetivamente por estar, vamos dizer assim, cometendo um crime em flagrante delito? Pessoal, vai ser muito difícil. Como é que as ações policiais vão se justificar? E eu tô falando isso, lembra do que eu acabei de falar, do exemplo até da pessoa que bebe o carro e tá numa blitz. E aí se nega a fazer um bafômetro e depois vai constar que os policiais disseram que aparentava estar embriagada. Basta que a pessoa pegue agora essa decisão desse tribunal superior, mostrando que foi solto um criminoso, a abordagem por si só é ilícita, então aí vem aquela ideia de tipo assim, se a abordagem por si só foi ilegal, já que ela foi baseada em aspectos subjetivos, então não existe, não poderia sequer ter a continuação ali do crime ou da apreensão. Mesma coisa vai se aplicar. Vocês imaginam a bagunça que vai virar no Brasil agora? Pessoal, nós estamos indo realmente para dias muito sombrios, eu acredito, e a gente não está vendo. Por outro lado, o governo segue lá pressionando para baixar a taxa de juros, mas continua com seus gastos inchando a máquina pública. E assim, eu vou dizer para vocês, o que eu percebo são muitos acenos, muitas demonstrações de quem está com pressa para conseguir algumas coisas, mas estruturalmente o que precisa ser feito não está sendo feito no nosso país. E isso eu digo, é muito preocupante, principalmente para as gerações que estão chegando agora e não têm o ímpeto de discutir política, não têm o ímpeto de estudar política, e é por isso que mais uma vez eu agradeço você que já está aqui no canal, você com seus mais de 50 anos de experiência que de alguma forma acredita que esse conteúdo é informativo, e encerro por aqui, mais uma vez, só pedindo para você se inscrever, deixa seu comentário, interage comigo nas redes sociais e compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que puder, principalmente no WhatsApp, que aí fica mais fácil de viralizar. Vamos nessa, galera, valeu, ótima semana.